Aproveitar para fazer um trocadilho, graças a paz, boa noite. Eu, como um pregador, sou um excelente ministro de louvor. Nem um excelente, um bom ministro de louvor. Mas como nós vamos aprender hoje um pouquinho da palavra do Senhor, todos nós somos pregadores da palavra do Senhor. Ou devemos ser pregadores da palavra do Senhor. Tivemos ali naquele retiro, irmãos, olha, um parêntese aqui, mas está dentro do contexto do que vamos estar falando. Como eu fiquei feliz que eu era um rato de retiro, né? Rato de retiro no sentido de que durante 5 anos nós lideramos juventude, então nós tínhamos que estar nos retiros, e era muito bom. Depois o ministério Se Não Está Só, e nós fazíamos o nosso encontro, nossos congressos, íamos para Cabo Frio, em hotéis, depois fomos para Penedo e fomos para Aruama. E é ralação, mas é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Sabe, você sai de lá exausto, mas é uma bênção, sempre com a equipe ali trabalhando. Isso é bênção, isso é alegria, isso alegra o coração de Deus. Eu creio nisso porque vidas se rendem ali, porque através dos retiros, dos congressos, vidas conhecem a Jesus, porque sempre há um convite. Sempre há um convite, então isso é muito importante. Hoje eu tive a experiência de estar ali na porta. É João, né? É João? Do Rafael, João. O João subiu as escadas, apertou minha mão. Trouxe meu tio hoje. Ai, Diego. Eu até brinquei com o Diego, eu falei, é você que é o famoso tio do João? Irmãos, olha aí, uma criança. Você está entendendo? E assim é a palavra do Senhor. Podemos ver ali jovens e adolescentes se entregando. Pode sentar, irmãos, depois a gente levanta, eu sempre faço uma introduçãozinha. Jovens e adolescentes ali, sedentos, e as pessoas falando do Evangelho, né, sobre missões. E uma coisa que eu pude perceber foi que a satisfação e a alegria, uma alegria diferenciada pela carência que hoje em dia existem, infelizmente, nas igrejas. E todos eles repetiram a mesma coisa. Nossa, como é bom participarmos de um retiro cujo tema é missões. E eles estavam maravilhados. Cada preletor que ia lá, cada missionário estava super feliz, porque nós ouvimos muitos relatos, e muitas, infelizmente, né, não vou dizer que é proposital, não estamos aqui para julgar ninguém, muitas igrejas, às vezes por situações ou por descaso, enfim, abandonam, ouvimos muitos casos, os missionários. Ou falam muito pouco sobre missões e evangelismo. E Cristo, o nosso Salvador, Jesus Cristo, veio para ser o primeiro, vamos dizer que o segundo missionário, porque teve um missionário que preparou o caminho dele, que foi o primo dele, João Batista, né? A voz do que clama no deserto. E Jesus, que era o verbo vivo, veio para ser o exemplo de evangelista e missionário. Agora sim, vamos ficar de pé, você já descansou a perna aí alguns segundinhos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E como a palavra de Deus é rica e viva, ela é viva, a palavra de Deus, irmãos. Você pode ler um texto, e através desse texto você vai tirando tantos ensinamentos e podendo falar de tantos assuntos decorrentes das coisas de Deus. Amém? Lucas 5 diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se,
e afastando-se e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Verso 5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista desta pesca fizeram a admiração... Pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando eles aos barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá e apresente-se aos sacerdotes e ofereça pela purificação o sacrifício de Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Senhor Deus, te glorificamos, te bendizemos, e que a tua palavra, Senhor, venha cortar os nossos corações como faca de dois gumes nesta noite. Venha falar conosco, Espírito Santo, pois cremos e sabemos que tu estás aqui, pois podemos sentir a tua presença através dos louvores, dos cânticos, e nós estamos reunidos em teu nome, Jesus. Por isso cremos que grandes coisas tu tens feito e ainda fará através de muitas vidas aqui, para honra, glória, louvor e adoração do teu nome. Amém. Podeis assentar. Então, irmãos, como eu estava falando, um retiro falando sobre missões. Quem esteve aqui, eu não lembro quantos domingos teve, que foi domingo retrasado, não foi? Que teve do estudo. E essa mensagem, esse texto, né, para mim ficou a aula de Lucas 5, 15 e 16. Mas o tema da aula naquele período era oração. Era oração. Mas ao mesmo tempo Deus me conduziu a ler do 1 até o 16. Eu não entendi, mas ao mesmo tempo eu sempre gosto de entender o contexto para poder falar um pouco melhor do que se trata aquele assunto. E quando o pastor veio me fazer o convite, eu entendi.
Por quê, irmãos? Olhe para a pessoa do seu lado aí. Priscilene não está aqui, a gente pode falar isso. Né, Marcinho? Bruno está aí, mas o Bruno vai falar para a esposa dele. Fale assim, ó. Você é um pescador de gente. Fala para a pessoa do seu lado. Você é um pescador de gente. Você é um pescador de gente, irmãos. A partir do momento que você se rendeu a Cristo, confessou a Ele como seu único e suficiente Salvador, e é um cristão legítimo, você passou a ser um pescador de gente. É como um paraquedista, aquele soldado que passa ali por várias provas, né? Ainda é um pé preto, como eles chamam, e ficam ali naquela correria e naquela vibração. Quando passa toda essa parte de treinamento, eles recebem o quê? O brevet, a boina vermelha e o boot marrom. Aí é elite. Então eles passam a ser PQD, mais conhecido como paraquedistas, que é grupo de elite do Exército Brasileiro. Então, a partir do momento que você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebe um brevet, você recebe uma boina e você recebe uma sandália marrom revestida de poder para andar e proclamar o Evangelho do Senhor. O paraquedista, se você observar, você vai ver coroinhas, irmão. Coroinha, velhinho. Tu vê que de vez em quando, tá lá, ó. Às vezes já vi tatuado, a tatuagem toda enrugada. Isso é PQD, irmão. Porque é diferente, irmãos. É diferente. Eles sabem, eles conhecem a diferença que é ser um grupo de elite, de um batalhão que é preparado para a guerra. E nós estamos sendo preparados para... Nós estamos em guerra o tempo inteiro, irmãos. Mas você não é um paraquedista, você é muito mais. Você é um pescador de gente. No verso 1 diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Só até aí. Irmãos, nós vemos aqui no verso 1, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Olha que coisa tremenda, irmãos. E a multidão o apertava para quê? Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Ah, Marquinhos, mas ele era o Cristo. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Deus, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Eu só sou eu. A palavra de Deus, o próprio, este que vocês aí talvez esteja pensando, ele falou, deixou escrito lá, ó, deixou escrito não, mas deixou, ele falou e foi escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e aos confins do mundo. E assim foi, irmãos. A partir desse momento, ele decretou que todo aquele que recebe o Espírito Santo é como se estivesse recebendo o brevet, é como se estivesse recebendo a boina e o boot marrom. E aí tem uma missão, que é sair para proclamar o Evangelho, para pescar vidas. E é engraçado, irmãos, que dentro desse contexto, nós não somos iguais, e ouvimos isso também. Romantizam, né? Ouvimos muito isso, então aqui fica fácil de falar um pouquinho de missões, porque nós ouvimos muito com caldo grosso, irmãos. Caldo grosso de missionários ali, ouvimos muitos testemunhos, muitas histórias. E quase todos eles falavam isso, romantizam muito essa coisa da missão. E isso é um estímulo, porque muitos falam assim: eu não tenho esse chamado. Isso, irmãos, missão, pregar, missão. Qual é a missão? Eu sou um missionário. O missionário tem o quê? Uma missão. E qual é a missão? Qual é a missão do missionário? Qual? Não estou ouvindo. Qual? Pregar o Evangelho.
A palavra de Deus diz, que aí foi o tema do retiro, não é? Eu também vou chegar lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem o versículo que foi tema do como crerão se não há quem pregue? Está na hora de engraxar o boot, irmão. Está na hora de pegar aí, ó, botar o brevê, botar a boina na cabeça, botar o paraquedas, pegar o FAL e sair para a batalha, irmãos. Dentro do contexto, está na hora de você, muitas das vezes, talvez você não vai ser um pescador de rede. Vocês já viram, às vezes você está no barco, passar aqueles barquinhos a motor, um maiorzinho assim, aqueles pesqueiros, chamados de pesqueiros, com o famoso arrastão. O arrastão, irmãos, eles vão passando devagarinho e vão largando rede. E vão largando a rede. E vão largando a rede. E vão largando... Meu irmão, quando eles arrastam aquela rede, eles trazem, sei lá, talvez toneladas de peixe. Talvez, dependendo... Se pegue um cardume ou se pegue algo, se for num momento que tenha muito peixe ali. Existe aquele pescador que é o pescador de tarrafa. Que chega na beira, numa ponte, ou num penhasco, ou numas pedras, ou na própria praia, e joga a rede, e a rede faz aquele leque bonito. Eu trabalho com fotografia, eu lembro que na época da faculdade eu fiquei ali ali no canal da Barra, lá no finalzinho, e eu fiz uma foto linda, estava um pôr do sol, o cara, na hora que eu fiquei ali esperando um tempo o cara jogar, né? Que ele jogava e não ficava bonito. Aí fazia aquela jogada meio meia boca, que fica um negócio assim, mas teve nessa foto ela jogou assim e fez aquele, né? A tarrafa ficou abertinha, ficou só a silhueta dele com aquele sol baixando, ficou linda aquela foto. Você pode ser um pescador de tarrafa, irmão. Você pode trabalhar num pesqueiro e jogar uma rede que sai pegando muita gente, mas você pode ser um pescador de tarrafa. Mas também não vai ser desmerecido aquele pescador que chega na praia de manhã cedinho, bota a sua cadeirinha lá e pega a sua varinha. Varinha não, como é que é o nome daquilo? Molinete, vara de pesca e lança. E pega de um em um. Ou vai ali para o quebra-mar, joga ali, fica ali ou na beira do rio e pega de... Irmãos, nós somos pescadores, independente de se trabalharmos num pesqueiro, se jogamos a tarrafa ou se apenas ficamos com a nossa varinha de pesca. Então não existe mais essa desculpa. Eu não sou chamado para isso. Esses que são chamados para ir para fora, às vezes, do Brasil, para estar lá com os muçulmanos, como nosso irmão Wesley, que está lá no Nepal, sabe? Esses talvez são os caras do pesqueiro. Ou não, porque é muito difícil, mas assim, pelo romantismo, de ir para o Egito, como ele já teve que sair fugido, ele e a Priscila, tiveram que sair fugido do Egito. Porque estavam passando o rodo nos cristãos lá, tiveram que sair disfarçados do Egito. Não só ele, como o irmão do Alisson, lembra do Alisson? A irmã dele também era do Jocum, teve que sair fugido na mesma época do Egito, porque estavam passando o rodo, irmãos. Passando o rodo nos Egitos, nos cristãos no Egito. E nós aqui, com a varinha lá enferrujando, com a chumbada lá já doida para ser molhadinha por água salgada, né? Existe aquela chumbadinha que dá o peso para poder jogar longe. Com a tarrafa lá toda largada. E os peixes, doido para ser pescado. Porque, irmãos, é o que fala aqui, as multidões o apertavam para ouvir a palavra de Deus. O povo está sedento para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Isso é fato. Não é porque era só Jesus, não. Mas na frente a gente vai ver o porquê que era isso. Apesar dele ser o Filho de Deus, mas ele dava o exemplo, ele orava. Verso 3. Entrando no barco,
que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve... Opa! Cala a boca. Esse celular, gente, ele tem vida própria. Eu silencio, mas se abrir qualquer aplicativo, ele resolve, entendeu? Então, perdão. Então, onde eu estava aqui, verso 4, né? Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo. Não, vamos ler o 3. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Irmãos, aqui Jesus está falando assim: leve o barco para o fundo, afaste-se um pouco. E é interessante, irmãos, trazendo um pouco para o nosso contexto, eu gosto muito de história, não vou viajar e a pregação não é uma pregação temática, mas eu vejo aqui que Jesus, a multidão estava espremendo, queria estar perto, queria estar colado com Jesus, estava ali, sabe, apertando. A palavra de Deus fala isso. O que Jesus fez? Ele pegou o barco, chamou Pedro, viu ali o barco, falou: vamos nos afastar para aí então pregarmos a palavra de Deus. Será que talvez ele ali no meio da multidão mais pertinho, talvez não ficasse mais fácil de ouvir Jesus, porque está mais próximo da multidão? Vamos espiritualizar ou contextualizar de uma forma diferente isso, da forma que eu vi, que serve de exemplo para nós. Nós temos que estar pregando, nós temos que ter acesso à multidão, nós temos que ter acesso ao mundo, porque o mundo está sedento. Mas temos que tomar cuidado com certas estratégias que nós não precisamos. Como alguns falam assim: Jesus andava com ladrão, Jesus andava com prostituta. Sim! Mas qual era o discurso de Jesus? Arrependa-se. Arrependa-se. Pare de fazer isso e arrependa-se. Então, no nosso contexto de pescadores, nós temos que, às vezes, nos afastar da multidão. Espiritualmente falando, irmãos, nós não podemos compactuar nem sentar à mesa dos escarnecedores. Nós precisamos, em momentos, estar com ele para poder pregar. Nós temos que ter acesso a eles para poder pregar. Mas isso não quer dizer que nós temos que ficar no oba-oba com eles. Jesus estava com eles, mas em nenhum momento eu vi Jesus lá na taberna aí, batendo caneca de vinho com prostitutas ou com pecadores ou com publicanos, ou seja, com o que for. Mas estava com eles para a missão de pregar o evangelho. Afaste-se para pregar. Afaste-se para estar perto. Vocês estão entendendo? Afaste-se para estar perto. No 4. 5. Não, aqui, no 4 mesmo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra, sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Afaste-se para estar perto. E qual foi a outra ordem que Jesus falou?
Vá para o fundo. Profundidade, irmãos. Essa profundidade eu consigo ver como intimidade com o nosso Deus. Nós não podemos ser crentes rasos, que não têm o conhecimento da palavra, que não ora, que hoje em dia nós temos os crentes não praticantes. É lamentável falar isso, como nós antigamente falávamos assim, católico não praticante. Os católicos, eles mesmos falavam, não, sou o quê? Sou católico não praticante. Hoje em dia, vai ter crente falando, eu sou protestante não praticante, porque tem, irmãos, infelizmente. Porque vive na nata ali, ó. Mas na nata não é no bom sentido, não. Porque não vai no profundo. Porque dia de culto está lá, mas não conhece o Senhor com intimidade. Porque não se aprofunda no conhecimento da palavra, não se aprofunda em oração, não se aprofunda em busca, sabe, para se fortalecer, para pregar o evangelho a toda criatura. Então, Pedro precisou ir mais para o fundo, ter mais profundidade, aí sim, lance as redes. Pedro cascudo, profissional, empresário do ramo pesqueiro, porque mais embaixo vocês vão ver que falou que Tiago e... esqueci o nome do outro. Eram sócios, João e Tiago eram sócios, era empresário, irmão, do ramo pesqueiro. Falou, olha, o senhor está chegando agora, nessa área aí aqui do rio, de lago, de mar. Naquela época, as profissões eram passadas de pai para filho. Como Jesus era carpinteiro, por que José era carpinteiro? Provavelmente o pai de Pedro, de Tiago, de João, também deveriam ser pescadores. Então, provavelmente naquela época, a molecada começava muito jovem, principalmente os meninos, e iam ajudar os pais. Então, eles conheciam profundamente todas as manhas, as técnicas para pescar. Sabiam que o melhor horário para pescar era à noite. Só que eles já estavam aqui, ó, lavando as redes desanimados, porque não pegaram nada. Talvez estavam pescando, tentando pescar no raso. Talvez, não sei, não diz. Aqui eu estou. E quando ele lança as redes sobre a palavra de Deus, ele fala assim, Senhor, eu pesquei, eu passei a noite inteira pescando. Eu sei onde estão os peixes, eu sei o horário, eu sei tudo de peixe, de pescaria. Mas ele andava com Jesus, ele conhecia os feitos de Jesus. E através de uma atitude de fé, da palavra que Jesus lançou, que talvez seja, vamos contextualizar para os nossos dias, a palavra do próprio Deus, que era o verbo vivo, Jesus, ele creu naquilo que a palavra de Deus falou, vá para o fundo e lance. E ele falou, eu sei que não tem nada lá. Não tem, Senhor, porque eu passei a noite inteira. Se na noite não tinha, de dia não vai ter. Mas sob esta palavra, sob esta tua ordenança, eu vou lançar as redes. Fé. Fé, irmãos. Porque ele sabia que aquele homem ali praticava o impossível. Ele via milagres e prodígios através da vida de Jesus Cristo. E ele sabia, por que não? Se ele curava, estava curando cegos e pregava, as multidões a queriam acompanhar. Morto levantando, cego enxergando. Eu por minha força, irmão. Eu sou um profissional, mas eu não pesquei. Mas sobre esta palavra, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele lançou a rede. E o que fala o texto? Veio que veio, irmãos. As redes estavam quase arrebentando, eles precisaram pedir ajuda. Nós, quando saímos para pescar, irmãos, nós não temos... Às vezes tem os missionários orgulhosos. Não, o missionário foi minha. Eu vou querer ganhar todas as vidas. Não, eu vou ganhar. Irmãos, nós precisamos de ajuda. Irmão, tem muito peixe. Chega aí. E o barco quase, os barcos quase que vão, quase que se afundam. Então nós necessitamos, irmãos,
de ajuda. A irmã Fátima, de vez em quando, Marquinhos, é que eu nunca posso, né? Misericórdia, Senhor. Marquinhos, ó, tal dia eu vou no presídio. Marquinhos, ó, tal dia eu vou no metrô. Tá convidando, irmão. Tá convidando. Eu não posso? Aí ela, tu acha que ela não vai? Tá ela lá, nós vimos lá, né? Nós vimos lá. Né? Quantas vidas para a glória e honra do Senhor. Essa aí pesca de pesqueiro, de tarrafa, sei lá o quê. Não é varinha não, vou te falar. Ela joga tarrafa redondona assim. Entendeu? Glória a Deus por isso. Então, devemos... olha, irmãos, um testemunho muito rápido aqui. Na época da faculdade, na época que eu trabalhava em comércio, muita gente conheceu, muita não, na verdade pouca gente, mas né, algumas pessoas conheceram a Cristo através da minha vida. E qual era a minha estratégia? É ficar ligado. Oportunidades. Eu não era aquele cara, como o Yuri falou, vai lá e prega mesmo, vai lá e fala. Agora, uma coisa que eu fazia, que ele falou que eu ideia fazer. Você chegou no lugar, meu irmão, a pessoa tem que saber que você é crente. A pessoa tem que saber a fé que você professa. Porque como vimos relatos de alguns jovens lá, que estavam naquela situação e foi procurar, foi desabafar, mas naquele momento ficou travado porque não sabia o que fazer. Isso é normal, gente. É normal. É ficar atento nas coisas que estão acontecendo. Eu me lembro que todo o trabalho que era feito, eu fiz fotografia, graduação em fotografia na Estácio, no finado campus do Rebouças, eu passo ali, me dá uma pena ver a gente ver aquele campus destruído, virou um condomínio ali, né? Aquilo era grande, bem atrás do Turano, de vez em quando a gente estava lá tendo aula, os pipocos rolando lá do Turano, mas todo mundo sabia, sabe por quê? Como era uma coisa voltada mais para a arte, que era a fotografia, era muito trabalho de apresentação. E todo o trabalho eu meti o evangelho. Todo o trabalho. Eu lembro de um trabalho que era assim, faça um autorretrato. Falei, amém, glória a Deus. Peguei 2 cartolinas grandonas, uma foto minha, que graças a Deus, hoje eu nem tenho mais. Irmão. Se vocês vissem as fotos, vocês não falassem, esse não é o Marquinhos, não. Cada foto era foto eu deitado assim, encaixaçado, assim, ó. Aí o pessoal, para me zoar, que eu já estava chapado, botaram um monte de garrafa de bebida em volta de mim, fizeram foto. Era em bloco de carnaval, era no bar, era na danceteria. E do outro lado, eu botei as fotos, eu louvando ao Senhor, eu no retiro, eu com o microfone na mão, eu de terno e gravata. Não tem vergonha de dizer que era grande não, irmão. Entendeu? E no meio uma Bíblia. Com um versículo. Um outro, eu lembro que eu botei o versículo 1 Coríntios 13, eu acho que foi dessa, 1 Coríntios 13, e botei 2 Bíblias, uma com 1 Coríntios 13, falando do amor, que é estratégia, foi isso que Deus colocou no meu coração, que é um versículo conhecido, e a outra eu botei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a divisão, eu falei, esse é meu autorretrato, como eu era e como eu sou agora. E através daquela que li os versículos, algumas pessoas vieram para mim, onde é que está aquele versículo mesmo, daquela música do Legião Urbana? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse... Irmãos, é a porta que abriu para eu falar do Evangelho. A outra foi um irmão falando lá, um irmão não, um colega de lá da universidade, a gente sentado num tempo vago, falando sobre o filme A Paixão de Cristo. Pô, que filmaço, que não sei o quê. Aí ele... eu achei meio exagerado, porque... acho que foi muito... apelaram demais, foi muito sensacionalista. Eu acho que caracterizaram muito Jesus. Eu falei, pera aí. Eu sempre andava com a minha bolsa, minha Bíblia na mochila. Pera aí que eu vou te mostrar que ali foi o mais perto que chegou do que realmente foi. Isaías. Ele foi moído por nossas transgressões. Homem que virava o rosto. E esse virar o rosto é porque não aguentava olhar a deformação e o sofrimento de Jesus. Ele foi moído. Ele foi esfolado por nossas transgressões e pelos nossos pecados. Eu falei, meu irmão, você está vendo isso aqui? Moído. As pessoas não aguentavam olhar para Jesus daquela forma, de tão deformado, de tão ensanguentado, de tão sofrido que ele estava. Ele, onde que está isso? Eu falei, aqui, ó. Você tem uma Bíblia em casa? Tem uma Bíblia
que fica aberta lá? Procura ler lá, na tua Bíblia tem isso. Você se converteu, irmão? Eu sempre estava pregando a palavra. De uma forma, não era aquele cara que chegava na sala de aula, arrependei-vos, vós que clama no deserto, pecadores. Não. Era oportunidade. E com seu testemunho de vida, irmãos. Vamos seguir para terminar. Depois apareceu o leproso na vida aqui no texto. E o interessante dessa parte do leproso é que o que eu trago para as nossas vidas, irmãos, que aquele homem não podia estar ali, porque quem conhece a palavra sabe que naquela época os leprosos não tinham acesso à sociedade, eram rejeitados, eles tinham um lugar separado, eles viviam em cavernas separados. Aquele homem teve a coragem, nós temos que ter coragem, irmãos, de chegar aos pés de Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. E olha que interessante, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele não duvidou. Ele sabe, tu podes me curar. Agora, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, muitas das vezes a gente esquece de fazer isso, sabia? Se for da tua vontade. E Pedro, anteriormente, que eu esqueci de falar aqui, eu estou ganhando tempo para poder não atrasar, a Bíblia fala que ele também se prostrou perto do Senhor, quando ele viu aquele milagre acontecendo, ele se prostrou, Senhor, afasta-se de mim porque sou pecador. Quando houve arrependimento, conhecimento de pecados, o que é que Jesus falou? Hoje, você não é mais pescador de peixe, mas pescador de gente. Irmãos, quando nós reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão e nos prostramos aos pés do Senhor, acontece mudança de vida. Mudança de vida. Muitas das vezes, a sua varinha para pescar é a sua mudança de vida. Porque aquelas pessoas que te conheciam na época que você era doideira, não falam assim, caraca, Marquinhos, tu tá bem na foto. Era assim que eu via. Eu passando com minha sogra, Priscila na época minha namorada, de terno e gravata. Aí veio os caras indo para a danceteria, né, que é o dia todo domingo, Playhouse, deve conhecer, o Alexandre conhece. Era lá, estava lá, a galera do surf, todo mundo lá. E eu, com a Bíblia na mão, todo engomado de terno e gravata, tinha maluco. Mas olha como Deus faz. Não me zoaram não, irmãos. Caraca, Marquinhos, tu tá benzão, hein? Tá bem na foto, cara. Foi lá, apertaram minha mão, pô, tô feliz de te ver. Porque eu estava me perdendo no alcoolismo. Porque eu tinha um pai que faleceu de cirrose hepática por causa do alcoolismo e eu estava indo pelo mesmo caminho. Eu tinha um problema, meu apelido era Marco Cachaça, irmãos, para vocês terem ideia. Mas quando eu me rendi, quando eu reconheci os meus pecados, não precisei entrar em AA, não precisei... O Espírito Santo de Deus me limpou como fez com aquele homem leproso. Falei, Senhor, se tu quiseres, tu pode livrar-me desse vício do álcool. Tu pode me livrar de vez em quando dar uns tapinha. Tu pode me livrar, Senhor, de eu viver nessa vida de que não me agrada mais, porque eu chorava nas madrugadas com medo de morrer, porque eu conhecia a palavra de Deus por causa da minha família, mas tinha medo de morrer porque eu estava no erro. E eu senti o espírito de morte me cercando. Nós somos pescadores. E lá no finalzinho, irmãos, para encerrar, Jesus mostra ali, que é o nosso exemplo, o segredo. Ele não precisava disso, tá, irmãos? Porque ele é o Deus vivo. Mas olha o que diz lá no verso 15 e 16. Diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. Porém, o que se diziam a respeito de Jesus se espalhavam cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava, depois de pregar para o povo, Jesus se retirava para lugares solitários e orava.
Ele precisava, ele sendo Deus, mas ele veio para ser exemplo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Aquele que crer em mim e for obediente ao meu Pai, obras maiores farão. Quantos aqui querem jogar a sua linha ou a sua tarrafa? Quantos aqui querem? Seja sincero, se você não quer, está tudo certo, irmão. Mas saiba que se você é um cristão, você, querendo ou não, você é um pescador. Porque não é opcional, como nós ouvimos lá. Você tem que pescar. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Você não precisa ser um evangelista de chegar na praça e pegar o microfone. Você trabalha, você tem vizinhos, você estuda, você tem boca e fala. Então, seja um missionário onde quer que esteja. Vamos ficar de pé. Pedir que o pastor faça essa oração para que venha reavivar o pescador que existe dentro de nós.